consequência da renúncia. Um herdeiro renunciou. O que acontece? O que acontece com aquele patrimônio? O que acontece com aquela universalidade de bens que a ele seria transmitida? O que acontece com aquela cota parte que seria transmitida e que deveria ser aceita pelo herdeiro, pelo sucessor e que não foi? Bom, volta ao Monte Mor. Vai para os demais herdeiros. O herdeiro renunciante, isso é um dado muito importante que eu não quero que vocês esqueçam. O herdeiro renunciante, ele é tratado no direito sucessório como se ele nunca tivesse participado do direito sucessório. Como se ele tivesse sido excluído do direito sucessório. E o que isso significa, Daniela? É completamente diferente do Instituto da Indignidade e da Deserdação que nós vamos estudar em outros capítulos. Porque aquele que é considerado indigno, porque aquele que é deserdado em um direito sucessório, ele é tratado como se morto ele fosse. E aí, lá no capítulo, ou lá no vídeo que nós falamos sobre aceitação, eu disse aos senhores sobre o direito de representação e sobre o direito de receber por direito próprio ou por cabeça. Todo aquele que vai representar o direito de alguém que é morto, existe então o direito de representação. Ele representa em todos os direitos e ele recebe aquilo então que era daquele que foi tratado como morto. Então, eu estou querendo dizer aos senhores que aquele que é considerado indigno e aquele que é deserdado, ele é considerado no direito sucessório como morto. Então, se ele tem um representante, esse representante vai receber de forma indireta aquilo que seria dado ao indigno, ao deserdado, recebendo por direito de representação. Então vejam que o Instituto da Indignidade, da Deserdação, é completamente diferente do Instituto da Renúncia. O herdeiro renunciante, ele não é tratado como morto. O herdeiro renunciante, ele é tratado como excluído da sucessão, como se ele nunca tivesse participado da sucessão. Então, voltando lá naquele exemplo que eu dei da aceitação, vê se ficou claro para vocês agora em relação à renúncia. Olha só o que acontece. Vamos supor, então, que João, pai de F1 e de F2, falece, tá bom? F1 e F2 serão chamados à sucessão, porque é a primeira classe de descendentes, classe mais próxima, exclui a classe mais remota, tá? Dentro da classe, grau mais próximo, exclui o grau mais remoto. Então, os filhos estão na classe de descendentes, que é a primeira a receber pela ordem de vocação hereditária, tá bom? Que é lá no artigo 1829 do Código Civil, e dentro dessa classe os filhos respondem em primeiro lugar. Então F1 e F2 vão receber o patrimônio de João, tá bom? Contudo, F2 aceita a herança. F1 renuncia à herança. O que vai acontecer com a cota parte de 50% de F1? Essa cota parte de 50% de F1, ela vai para F2. Ela vai para o seu irmão, que vai se tornar o único herdeiro de João, seu pai. Tudo bem? Porque nós não temos mais ninguém abaixo dos filhos. Agora, olha esse exemplo. Vamos supor que João faleça, deixa F1 e F2 como herdeiro, tá? E F1 tem um filho, que é N1, neto de João. F2 aceita a herança. Então, a herança em 100% seria dividida 50 para F1 e 50 para F2. F2 aceita, tá lá o seu 50%, tá bom? F1 não aceita. F1 renuncia à sua herança. O que acontece, então, com os 50% de F1, uma vez que ele tem um filho, N1, que é neto de João? Será que os 50% de F1 vai para N1? Não vai. Por quê? Porque não existe direito de representação dentro da renúncia. N1 não pode vir receber a herança no lugar de seu pai, F1, porque F1 renunciou à herança e nós temos um outro herdeiro dentro do primeiro grau de parentesco, que são os filhos, que portanto é F2,
que é irmão de F1. Logo, a herança renunciada por F1 vai diretamente para o seu irmão F2. F2, então, vai receber a totalidade da herança por direito próprio e por cabeça. Por que isso, Daniela? Porque F1, ele é excluído da herança. Esse é o tratamento que se dá a ele. Como se ele nunca tivesse existido. Como se João tivesse um único filho. Quem? F2. Então, pessoal, essas são as consequências, então, de quando nós estamos diante de uma renúncia, tá bom? Eu preciso falar mais algumas coisas de renúncia para vocês. Pode acontecer agora o seguinte, nós estejamos diante de uma sucessão testamentária. Aí na sucessão testamentária, a gente vai ter que verificar de forma diferente. Porque o que é o testamento? Nós falamos lá na sucessão testamentária. É o ato de disposição de última vontade de quem? Do falecido, do de cujos. Então, o que acontece? Vamos supor que o falecido tenha deixado um patrimônio, tá? De 50% para o seu herdeiro testamenteiro lá no testamento. Ele não quer, ele renuncia. O que se faz com esse patrimônio de 50%? Entrega para todos os herdeiros legítimos que estão lá na ordem de vocação hereditária. Bom, um herdeiro, um exemplo. Vamos supor que agora, na sucessão testamentária, o autor da herança tenha deixado 2 herdeiros testamentários, tá? E ele indicou a cota-parte de cada um. O herdeiro A vai receber 30% da herança e o herdeiro B vai receber 20% da herança. O herdeiro A aceita, o herdeiro B não aceita. Daniela, o que vai acontecer com os 20% desse herdeiro B que não aceitou a herança, que renunciou à herança? Esses 20% vão para o herdeiro A? Não, não vão. Esses 20% vai lá para a ordem de vocação hereditária para os herdeiros legítimos. E por que isso? Porque nós estamos diante de um ato de disposição de última vontade. E o autor da herança, ele declarou, eu quero que B receba 20% e eu quero que A receba 30%. Então, se B renuncia, a sua cota-parte não pode ir para A. Então, vai lá para a ordem de vocação hereditária e então os herdeiros legítimos irão receber pela ordem de vocação hereditária que está lá prevista no artigo 1829 do Código Civil. Outro exemplo, vamos supor que agora o autor da herança tenha deixado 2 herdeiros, mas não indicou a cota-parte. Deixo o meu patrimônio para A e B. A renuncia. O que vai acontecer com a cota ou com o valor, com a parte que compete a A? Vai lá para a ordem de vocação hereditária? Vai lá para os herdeiros ilegítimos? Não. Vai para quem? Para B. E por que vai para B? Porque nesse momento, nesse exemplo que eu acabei de citar aos senhores, o autor da herança, ele não indicou a cota-parte ou a percentagem para cada herdeiro testamentário. Então, ressalvo a sucessão testamentária, haverá esse direito de acrescer para os demais herdeiros, que depois, mais tarde, em outros vídeos, nós vamos falar sobre o direito de acrescer, tá bom?